teoricamente, é a primeira eleição, né, que vocês disputam com o partido próprio, né? E voltando, né, aos ideais do MBL lá atrás, agora é a primeira vez que vocês vão eleger uma bancada, né, do time de vocês, porque não adiantava você ser bem votado pelo coeficiente, às vezes o deputado que entrava nessa onda não era um deputado alinhado, né, com os ideais de vocês. Como é que você analisa, como é que você pensa numa bancada estadual em São Paulo, uma bancada federal lá em Brasília, a gente falando aqui do nosso estado? Não, é maravilhoso pensar que agora, se sobrar um voto sequer na minha eleição, que não seja da minha cadeira, ou seja, eu fiz a minha cadeira e eu faço um voto e esse voto vai para outro candidato, eu tenho 100% de certeza que esse candidato é honesto e está alinhado aos meus valores. Isso é muito bom, né? Não ter nenhuma preocupação de que o meu voto vai ajudar qualquer pessoa do Centrão a entrar na Câmara dos Deputados. Até eu me lembro que na eleição passada, né? E na eleição passada eu só fiz a minha própria cadeira, não ajudei ninguém. Mas falaram, olha, não vote no Kim, porque na chapa dele tá o Kid Bengala, então você vota nele e vai eleger o Kid Bengala atrás. Então, nós não teremos, né, mais nenhuma preocupação de ter o Kid Bengala na nossa chapa. Vamos eleger pessoas 100% alinhadas e isso, mais uma vez, né, eu fico muito feliz com isso. Eu estava até ontem participando de uma live com pré-candidatos a deputado federal do Partido Missão e falando para eles, olha, tendo uma bancada, a gente consegue estar em 100% das comissões, a gente tem mais poder no plenário, a gente consegue pautar mais projetos, aprovar mais projetos. Aquilo que eu faço sozinho, com uma bancada, é assim, potencializado a milésima potência, tendo mais deputados e uma bancada grande, como eu imagino que a gente vai fazer nessa eleição. Então, é uma mudança muito grande de patamar. Nós vamos ter muito mais importância no debate público, vamos ter muito mais importância para aprovar e pautar os projetos que a gente quer, barrar os projetos que a gente não quer. Vai ser uma transformação grande, vai ser um aumento no nível da qualidade do debate público nacional muito grande. O Partido Missão tem uma bancada. Agora, Kim, deixa eu girar umas perguntas dos nossos ouvintes, até porque também você tem agenda e nós já estamos, né, indo para o final da nossa entrevista. Kim, o que você acha da segurança pública e se esse é o calcanhar de Aquiles da esquerda na eleição, é a participação do Caio? Tem também aqui o Regis Barbosa, que gostaria de saber quando será divulgado as propostas de campanha, deve estar citando, né, o Renan. E aí, Kim, e eu quero que você fale para nós também, você falou, e o Renan já tinha falado semana passada, se o Renan for eleito, você é ministro. Que ministério você gostaria de atuar? Não, ali será um novo ministério, né, que nós anunciamos, que é o Ministério da Reforma de Estado, né, um ministério que vai passar pelo Ministério da Gestão, então, pela necessidade de fazer uma reforma administrativa, pelo Ministério da Previdência, que vai passar por a gente fazer uma reforma previdenciária. Então, tudo que envolve digitalização de governo, uso de inteligência artificial no governo, carreiras do governo, eu vou ter a missão de passar um pente fino em 50 mil cargos de livre nomeação que o governo, a presidência da República tem, para a gente só ter pessoas técnicas, para a gente manter quem faz o trabalho decente, passar limpa em quem é corrupto, em quem não é tecnicamente preparado. Então, seria esse o ministério que eu assumiria. Eu, falando sobre a pergunta de segurança pública, eu acho sim que é o calcanhar de Aquiles da esquerda, que nós acertaremos uma flecha nesse calcanhar, a questão da segurança pública. Porque um exemplo que eu sempre cito no plenário, né? Você tem um discurso, né, de suposta defesa das mulheres muito forte por parte da esquerda. Mas esse discurso não condiz com a realidade. Por quê? Querem aprovar o PL da misoginia para criminalizar leitura de Bíblia em igreja e criminalizar piadas, né, em show de stand-up, como se isso fosse o problema de violência contra a mulher. Quando a gente aprovou um relatório para endurecer o cumprimento de pena para quem comete crime hediondo, então, quem comete homicídio, quem comete o feminicídio, quem comete estupro, a esquerda pediu para a gente, mais especificamente o PSOL, para que só fosse na reincidência. Então, peraí, como é que você defende mulher querendo suspender rede social e criminalizar discurso religioso e piada, mas dizendo que só pode endurecer o cumprimento de pena se o estuprador estuprar 2 mulheres, se o feminicida matar a segunda mulher? Isso é completamente incompatível.
O discurso garantista, o discurso de ressocialização deles, implica dizer que o estuprador e o feminicida ficam menos tempo na cadeia, porque eles podem ser ressocializados. Na minha avaliação, o homicida, o feminicida, o estuprador tem que ter ou pena de morte ou prisão perpétua, pena de trabalho forçado, ficar dentro da cadeia lá com a picareta quebrando pedra, né? Agora, na visão da esquerda, ele é um sujeito que pode ser ressocializado, né? Um estuprador, na visão da esquerda, é uma pessoa que tem condição de se recuperar e voltar a conviver em sociedade. O sujeito que pegou a mulher, amarrou no carro e arrastou no asfalto é um sujeito que tem condição de conviver em sociedade. O sujeito que estuprou uma bebê de 10 meses, a bebê Helena, esse é um caso grotesco que eu tenho até dificuldade de falar porque me causa nojo físico, né? Imaginar uma cena tão grotesca de um sujeito estuprando uma bebê de 10 meses. Esse sujeito não tem condição de voltar para a sociedade nunca. E a esquerda é contra a prisão perpétua. Então, assim, o discurso garantista deles implica dizer que um sujeito que estupra um bebê tem o direito de voltar a conviver em sociedade depois de cumprir uma pena dentro da cadeia, né? Então, eu acho sim que esse é um calcanhar de Aquiles, né? O PT votou contra o meu projeto de aumento de pena de furto, roubo e receptação. A população não é tonta a ponto de achar que do nada o Lula virou um sujeito que combate bandido. Do nada o cara que fala que o roubo é só por causa de uma cervejinha decidiu aumentar a pena. O meu projeto aumentou a pena. O PT votou contra e Lula só sancionou porque é ano eleitoral. E porque ele sabe também que eu teria maioria para derrubar o veto dele. Não seria a primeira vez que eu derrotaria o governo Lula. Então, esse é um discurso... vou colocar outro ponto. Eu fui relator de um projeto que impedia que um pedófilo chegasse perto de escolas, de parquinhos, de lugares voltados para crianças e que ele fosse sócio. Hoje, o pedófilo pode ter creche. É nesse nível de insanidade. Quando eu falo que a gente vive no reino da barbárie, eu não tô brincando. Nós não estamos numa civilização no Brasil. Nós estamos num faroeste, nós estamos num bang-bang em que um sujeito condenado por pedofilia pode ter uma creche. E aí, naquele mês, nós tivemos um caso de menores de idade que promoveram estupro coletivo contra crianças, né? Então, juntaram um monte de marginal lá de 16, 17 anos e estupraram, né, crianças com menos de 14 anos e filmaram e publicaram isso na internet. Ou seja, não só tem o trauma psicológico de pro resto da vida se lembrar daquela violência, mas também você ter aquilo revivido num vídeo na internet. E nós propusemos aumentar o tempo, e para mim é uma medida muito branda, perto do que eu acredito. Sou muito mais radical do que isso. Mas a gente propôs aumentar o tempo de internação para um menor que comete um crime de 3 para 12 anos. Porque um sujeito que promove um estupro coletivo pedófilo não pode ficar só 3 anos preso, internado. A gente colocou 12. Na minha avaliação, esse sujeito a gente deveria ter uma nova constituição para quem promove estupro coletivo contra criança ser penalizado à morte, né? Ir para um paredão, e ser enforcado, ir para cadeira elétrica. Na minha avaliação, um cara que promove estupro coletivo contra uma criança merece isso. Mas eu só estava propondo, né, com o apoio do Partido Novo, partir de 3 para 12 anos. Não deixaram votar o meu projeto. O PT não deixou, ligou pro presidente da Câmara tirar de pauta, porque eles não queriam que eu tenho até dificuldade de chamar de moleque, né? Porque é uma coisa muito pior do que ser um moleque. De 16, 17 anos, não queriam que ele ficasse internado por 12 anos por ele ter promovido estupro coletivo contra uma criança. Então, sim, é o calcanhar de Aquiles da esquerda que a gente vai fazer questão de bater muito. Se você gostou do vídeo, não esqueça de deixar o like e inscrever-se no canal.